Bem-vindo aqui em mais um vídeo que nós vamos conversar sobre aquelas informações que ficam no entorno da nossa bolsa de valores e quando nós damos a elas a correta interpretação, isso nos ajuda muito na nossa tomada de decisões com relação às ações que estão na nossa carteira. Hoje é dia 27 de julho de 2024, agora são aproximadamente 10 para as 11 da manhã de sábado. E o que circulou nos últimos 4 ou 5 dias foi uma reportagem do E-Investidor, que pertence ao Estadão, sobre a possibilidade de uma renda de R$3.000 mensais a partir de dividendos e de algumas ações que foram colocadas. Nós vamos dar uma olhada nessa possibilidade e alguns detalhes que, se você não estiver atento, aí sim pode levar você à tomada de decisões equivocadas. A reportagem que circulou, como eu disse, é uma reportagem do Estadão. E nesta reportagem, ela recebe aqui o título de Como ter renda mensal de R$3.000 com dividendos de ações do Ibovespa, assinada por Caterine Rivas. E ela essa reportagem, do dia 22 de julho de 2024, portanto, nós estamos falando de 5 dias atrás. O que tem de interessante aqui nessa reportagem, se depois você quiser avançar sobre ela, é que é feita uma tabela aqui no final. Você fazendo aportes de R$500, as ações estão aqui. Qual foi a mediana do dividend yield dos últimos 5 anos? Mediana é o seguinte, ele pega o total dos dividendos anualizados, cada ano nos últimos 5 anos, ordena esses valores e pega a parte central. Então, como está falando em 5 anos, vai estar ali na posição número 3. Se tivesse 6 anos, você somaria as duas posições centrais e dividiria por 2. E aqui do lado, aliás, aqui vai mostrar o quanto você investiria e deste lado aqui, quanto tempo levaria com R$500. Também tem para R$1.000. O que acabou por gerar essa recap, que eu vou chamar de recap aqui, que é uma recapitulação daquilo que aconteceu na própria reportagem. Então é como se fosse um resumo, facilitando. Aqui no caso pegou para a Bradespar e vai considerar sempre esses R$3.000. Isso é um resumo. E esse resumo circula muito, então às vezes, por conta da questão resumida, nós somos levados a ter interpretações equivocadas. Então veja que o conjunto aqui das informações é baseado naquelas simulações que nós vimos agora há pouco, que toma como referência a mediana dos proventos pagos nos últimos 5 anos. E, se você for dar uma olhada aqui, nesta recap, ela traz para as pessoas uma informação que mais ou menos traz esse resumo. Então, se você quiser receber, você vai lá e compra em ações R$ 271.903 e você vai ter direito a receber aqui R$3.000 mensais. Depois eu vou explicar o que isso aí significa de fato. Se você não tiver esse valor, você pode investir R$500 mensais e pegar os proventos e reinvestir esses proventos. Então você vai levar aí 15 anos e 3 meses para chegar nesses R$3.000 mensais. Lembrando que o importante é este reinvestimento, ou seja, por 15 anos você vai ficar sem receber nenhum tipo de provento. Você está apenas investindo para, no longo prazo, receber o valor desejado. Também é feito aqui uma simulação para R$1.000, como eu disse anteriormente, também fazendo o reinvestimento dos proventos para chegar nos mesmos R$3.000. Aqui no caso nós estamos falando da Bradespar, você vai levar em torno de 10 anos, ou seja, uma redução de 1/3 do tempo se você dobra o valor que você investe. E sempre, claro, considerando os reinvestimentos. Também foi feito isso para a Taesa. Note aqui, que no caso da Taesa, se nós estivermos falando de investimentos de R$500 todos os meses, neste caso aqui, levaria com reinvestimentos 19 anos. Ou você vai lá e faz uma compra de ações, um valor total, vai ser a forma mais rápida de você receber os R$3.000, de R$350.877.
Da mesma forma, para a Taesa, você vai encontrar a simulação no caso de R$1.000. Aí, neste caso, para você chegar nos mesmos 3.000 em um tempo menor, investindo 1.000 todos os meses e reinvestindo os proventos, você levaria 13 anos. Então, cai dos 19 para 13. 13 anos e 10 meses, quase 14. Mas o mais importante aqui é que também tem uma redução de 1/3. Você dobra o valor e você, de investimento, de 500 para 1.000, com os reinvestimentos, e o seu tempo cai em aproximadamente 1/3. Da mesma forma, foi feito para Banco do Brasil, que também faz parte aqui da carteira do canal em investidor. Neste caso, Banco do Brasil, BBAS3, tem a mesma simulação, e aqui aparece na Recap, só que no caso da Recap, ela está um pouco mais resumida, não fala dos R$1.000, apenas os R$500, ou você investe 383.695, ou então, na hipótese de você investir R$500 todos os meses, você, com os reinvestimentos, você vai levar 21 anos e 4 meses. E eu acabei por fazer um resumo daquela tabela do Estadão, aqui no caso, nos aportes de R$500. Aqui na direita estão os papéis que você pode comprar, a mediana do dividend yield, lembrando, né, que é dos últimos 5 anos, então é o total de proventos pagos no ano, são ordenados esses proventos dos últimos 5 anos, e o que ficar aqui no meio é considerado a mediana. Retira a mediana. Se você quiser fazer para 6, você faz também a mesma coisa, aí no caso vai ter 6, vão ter 2 aqui no centro, você soma os 2 e divide por 2. E aqui nós temos para algumas empresas interessantes, né? Como por exemplo, Petrobras, que levaria de investindo os R$500 por mês, 9 anos, porque ela tem um dividend yield de 22,16 nos últimos 5 anos. Bradespar, que nós vimos, 15, a CSN Mineração, não faz parte do interesse do canal, 16 anos. E tem outras interessantes aqui, a CEMIG, 18 anos, a Taesa, que está aqui embaixo, 19 anos, que nós vimos agora há pouco. Também, dentro, pelo menos dessa tabela, ela é bastante extensa, tem ISA-CETEP, Copel, Itaúsa, Telefônica, a Endi, a Cielo, Vibra, Cirela, mas também existe aqui, nesta mesma tabela, para investimento de R$1.000 ao mês. Então veja que a Petrobras cai para 6 anos, caiu de 9 para 6, vai reduzir aí em torno de 1/3, porque é uma questão meramente matemática. Bradespar, que nós vimos, cai para 10, Taesa, que nós vimos também, cai para 13. Aqui embaixo tem o Banco do Brasil, que eu não tinha mencionado, para R$1.000, mas veja que o Banco do Brasil cai para 15 anos, de 21 para 15, fazendo investimentos de R$1.000. Eu vou deixar essa tabela na descrição desse vídeo para você olhar e ver com seus olhos e a partir daí chegar às suas próprias conclusões. Mas existem questões que elas não são ditas para você enquanto acontecem essas reportagens, essas informações. Não está no corpo. Se você quiser, você pode olhar a reportagem desde a origem, do dia 22/7. Aqui eu peguei a Bradespar para que a gente possa fazer esse estudo Bradespar, que segundo o Status Invest, está com dividend yield aqui de 15,14% nos últimos 12 meses. Mas você precisa ficar atento para uma questão. Nessa parte aqui, que trata dos proventos, eu vou botar os últimos 5 anos para ficar em consonância com a reportagem e vou juntar por ano. Então, o que foi feito aqui foi exatamente isso: juntar todos esses anos, ordenar e pegar a parte central, que é a mediana. Mas, o que acontece nos pagamentos de proventos da Bradespar? Note aqui que em 2021 a Bradespar pagou 3 vezes ao ano os seus proventos. Em 2022, pagou 4 vezes. Em 2023, pagou 3 vezes. E, por enquanto, em 2024, pagou 2 vezes. Tá. E por que eu estou citando isso? Porque você pode ver que ela não faz pagamento de proventos mensalmente.
Então essa reportagem ela está partindo do seguinte princípio: você precisa juntar todos os valores de proventos pagos, aqui no caso durante o ano de 2022, somar todos esses valores e então dividir por 12. Por isso que ele está falando em mensal. De maneira que você, quando passa a receber isso, você começa a pensar mais ou menos como o americano faz, no seu rendimento em termos anuais e não em termos mensais. Então você precisa receber primeiro, colocar numa conta lá remunerada, o CDB, por exemplo, dividir por 12 e a partir dali ir tirando pingadinhos desse valor total em valores de 3 mil para você se remunerar. Ou seja, você precisa decorrer um ano para só no ano seguinte, então você começar a utilizar esse valor, fazendo, a meu ver pelo menos, um correto uso desse valor de forma anual, porque você já tem essa garantia. É mais ou menos como se você tivesse uma reserva de emergência específica, que não é uma emergência, mas é para o cômputo e o gasto do seu dia a dia. Então, se você vai comprar uma ação acreditando que aquela empresa vai pagar para você mensalmente, você se engana. Só quem faz isso são os fundos de investimentos imobiliários, mas daí ele tem as suas próprias nuances. Desta forma, do ponto de vista de decisões, se você olhar apenas para a reportagem e você for direto, entrar de cabeça numa ação, você pode cometer esse equívoco de ter uma expectativa de receber mensalmente e não ser assim. Então, lembrando, você precisa computar um ano inteiro para só então depois dividir por 12 e ter o valor disponível, agora de fato, para que você tenha esses R$3.000 em média mensais ao ano. Praticamente todas as ações são assim. São poucas as ações que fazem pagamentos mensais. Uma delas, por exemplo, é o Bradesco, é uma boa pagadora de proventos. De repente, você pode olhar para esse tipo de ação que faz esse pagamento mensal. A outra hipótese que nós trazemos aqui no canal é exatamente você ter mais empresas. E quanto mais empresas você tem, lembrando, você precisa cada vez mais se dedicar a analisar, mais tempo, né? Você precisa para se dedicar a analisar essas empresas. Do ponto de vista, como está o cenário, principalmente o cenário nacional, como é o projeto da empresa, se está coadunando, e depois se os índices, os indicadores fundamentalistas da empresa, eles estão mostrando ela como uma empresa saudável. Essa é a coluna vertical que nós utilizamos aqui no canal justamente para entender que uma empresa deve fazer parte da nossa carteira. Veja, então essa é a sua responsabilidade. Quanto mais empresas, portanto, mais tempo você dedica a isso. E, claro, o natural, você, na hipótese de iniciante para intermediário ou intermediário, é ir colocando empresas gradativamente na sua carteira para que lá na frente, lá no futuro, você tenha uma remuneração mensal, sim. Aí, de fato, mensal, não por conta de uma empresa, mas por conta daquelas várias que compõem a sua carteira. Além disso, você vai, claro, com o passar do tempo, se tornando cada vez mais experiente e sabendo fazer leituras mais rápidas, principalmente em relação a projeto e aqueles indicadores fundamentalistas, que é isso que não está ali naquela reportagem. Ela se preocupa muito com o ganho, e muitas vezes a gente entra com o ganho e acaba ou cansando ou se decepcionando e lá no final das contas acabando por gerar um mau negócio. Então, dito isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, meu grande abraço.